Chegamos então na lição de número 7, junto com vocês neste terceiro trimestre da CPAD em 2024, onde nós estamos trabalhando sobre o tema Servindo a Deus com os meus talentos. Lição 7, aula de hoje, nós vamos estudar sobre quem é o pastor e vamos entender esse ministério pastoral concedido pela Bíblia, para que você possa estar ministrando para os teus alunos. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, deixa teu comentário também. Inicia a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base está em Atos capítulo 20, versículo 28. Você pode ler também Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Leia também o que a Bíblia diz que está no Salmo 23. E não se esqueça que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você. Sempre às 18 horas, tanto pelo YouTube como pelo Spotify. Toda sexta você encontra esse material disponível para você da classe dos pré-adolescentes aqui no canal para a tua edificação em Jesus. Lembrando que essa aula já foi publicada, já comentei em 2022, retorna agora esse ano. E é claro que eu vou estar editando a lição e você pode assistir essa aula novamente junto conosco. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima aula em nome de Jesus. A nossa abordagem bíblica passa sobre o dom ministerial do pastoreio, o dom ministerial do pastor. Analisando os dons espirituais e ministeriais, nós vamos encontrar agora o dom do pastor na qualificação de dom ministerial. Quando você compreende a Bíblia, especialmente o Antigo e o Novo Testamento, você vai perceber que tanto no Antigo e o Novo Testamento nós vamos encontrar diversos dons que Deus concede para o seu povo. Especialmente no Novo Testamento, nós vamos encontrar a quantidade de 21 dons apresentados nas páginas do Novo Testamento. 3 listas podem ser encontradas no Novo Testamento que mencionam dons espirituais e ministeriais. A primeira lista está então em Romanos, capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. A segunda lista está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 9, 10 e 11, onde você tem uma abordagem sobre os dons espirituais ali. A terceira lista se localiza então em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Especialmente no versículo 11, nós encontramos o dom ministerial do pastoreio, a citação do pastor. O maior exemplo bíblico de pastor é Jesus, nós já sabemos disso. Jesus é o bom pastor, como João apresenta ele lá no capítulo 10. E a partir dessa perspectiva, nós agora que somos servos de Cristo, servimos ao Senhor como pastores da igreja, servindo ministerialmente a partir de um dom que Deus nos confiou para servir o rebanho de Cristo. E é claro que eu espero estar ajudando você, compreendendo sobre esse dom ministerial. Se eu estou ajudando você, coloca aí no comentário de onde você está assistindo essa aula e vamos então para o primeiro ponto da lição que trata sobre o seguinte argumento: alguém que cuida do rebanho. A primeira função do pastor da igreja é cuidar do rebanho. Nós que somos servos de Cristo, Igreja do Senhor, exercemos então a figura de rebanho de Cristo, ovelhas de Cristo. E a primeira função do pastor é cuidar do rebanho. João capítulo 10, versículo 11, Jesus é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. E avançando, o primeiro subtópico então desse primeiro ponto trata sobre o seguinte argumento: um pastor exemplar. O principal pastor da Bíblia é Jesus. Ele deu a vida por suas próprias ovelhas. Um pastor é aquele que cuida do rebanho de Cristo. A tarefa principal do pastor, especialmente analisando o Antigo Testamento e os dias de Jesus, é a tarefa de cuidar das ovelhas que não pertencem a ele. As ovelhas tinham um dono. Geralmente os pastores eram muito pobres. E eles viviam ao sereno. Eles viviam exatamente cuidando dessas ovelhas em determinados apriscos no meio da sua jornada. Os pastores dedicavam a sua vida ao cuidado dessas ovelhas. A própria Bíblia descreve o povo de Deus como essas ovelhas, como estou descrevendo para você. E Deus é o bom pastor. Jesus é o principal pastor. Porém, Deus levanta servos como seus pastores, seus instrumentos para guiar o povo de Deus. Isso Jeremias já fala, lá em Jeremias 3,15.
Eu vos darei pastores, segundo o meu coração, diz o Senhor, que vos apacentem com duas coisas, com inteligência e com conhecimento. A Bíblia também descreve que o pastor ele tem a responsabilidade de cuidar do rebanho, proteger o rebanho. Qual é o papel do pastor nesse dom ministerial? Proteger o rebanho de distorções da palavra de Deus, do pecado, guiando o povo a uma vida de santidade. Então pega isso para poder compartilhar com os teus alunos. Essa é a responsabilidade do pastor da igreja. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero descrever para você agora sobre a missão do pastor. Os pastores foram chamados para guiar o rebanho de Deus. As ovelhas não pertencem aos pastores, mas os pastores têm a responsabilidade de guiar essas ovelhas na caminhada pastoral pela fé. Você tem uma base bíblica lá em Atos capítulo 20, versículos 17. Tito capítulo 1, versículo 7 também traz essa abordagem. O pastor ele tem esse cuidado pastoral no discipulado. E esse dom ministerial que é dado por Deus faz parte então dessa chamada. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. O pastor é aquele que tem um cuidado, ele oferece a sua dedicação em cuidar das ovelhas que pertencem a Cristo. A sua missão é ter o compromisso de zelar pelo rebanho de Deus, porque afinal de contas, na mordomia cristã, ele prestará contas de todas as ovelhas de Cristo que estiveram sobre os seus cuidados. Esse é o papel do pastor, dos pastores da nossa igreja. Outro detalhe, já avançando na lição, o segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: uma autoridade administrativa. Nesse segundo ponto, nós vamos enxergar então a abordagem da autoridade administrativa e da responsabilidade administrativa que um pastor também tem. A jornada pastoral, ela exige então o esforço, o discipulado, mas ao mesmo tempo exige também uma dedicação para a administração dos recursos da igreja. Então, o dom para o pastoreio exerce também esse chamado para a administração dos recursos. Existem pessoas que foram chamados para serem pastores de jovens, pastores de grupos da igreja, mas existem aqueles que foram chamados para serem pastores da igreja. Esses pastores da igreja são pastores também que exercem uma função administrativa no cuidar do rebanho para a glória de Deus e na pregação do evangelho. Você tem uma base bíblica lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E já avançando, vamos então para o primeiro subtópico que trata aqui sobre o seguinte argumento: a vida de pastor não é fácil. A vida do pastor, ela exige uma determinada dedicação. Você já parou para pensar como a vida do pastor, ela exerce esse cuidado com o pastoreio da igreja, com a dedicação do discipulado, com a preparação da palavra, com a dedicação também na visitação, com o cuidado de vidas? Isso tudo exerce também um cansaço. Existem diversos estudos hoje que trabalham exatamente sobre a síndrome burnout em pastores que vivem nesse ativismo e estão adoecendo. É por isso que é necessário orarmos, ajudarmos os nossos pastores, contribuir para o crescimento da igreja e também para esse repouso que o pastor precisa para continuar se dedicando na obra do Senhor Jesus. Existem pastores que não retiram um tempo de descanso. E isso tem trazido adoecimento para a sua vida pessoal e também prejuízos para a sua família. Há uma necessidade de observarmos esse cuidado pastoral junto aos nossos pastores para que eles possam avançar. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: um servo fiel. Ser pastor é ser fiel a Cristo, é exercer esse ministério para a glória de Deus. Deus é aquele que levanta servos fiéis para serem instrumentos na mão de Deus, como pastores que cuidam do rebanho de Deus. Deus levanta servos fiéis que são mordomos, administradores dos recursos da igreja. A exemplo de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. E a exemplo também de José, lá em Gênesis, capítulo 41, versículos 38 ao 44, onde José exerce o ministério de cuidado administrativo dos recursos do rei do Egito, que era Faraó. O serviço do pastoreio é um serviço de cuidado, de dedicação na obra de Deus. O pastor ele tem a função, então, de cuidar e guiar o rebanho. Avançando, então, o terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto:
O pastor deve ser respeitado. O pastor ele deve ser respeitado e considerado pelo rebanho, porque o pastor ele exerce esse ministério do cuidado como um cuidador das ovelhas de Cristo. Você tem uma base bíblica lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, você encontra então o seguinte argumento: um líder exemplar. Aquele que tem uma chamada pastoral, ele exerce esse dom ministerial como líder exemplar. Um líder exemplar, primeiro, para sua família, segundo, para o rebanho, que é a igreja de Cristo. Um líder exemplar naquilo que faz, naquilo que realiza para a glória de Deus. Você tem uma base bíblica lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 12, sobre o exemplo de ser um pastor, um presbítero, um servo de Cristo. A palavra presbítero, bispo, também traz o mesmo significado de pastor, é a mesma função pastoral. E o pastor é aquele que cuida do rebanho. A Bíblia também descreve sobre a importância de honrarmos os líderes que estão sobre nós, como está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7. E para fechar a aula, o último subtópico trata então sobre o seguinte argumento: honra a quem tem honra. Aquele que é pastor é chamado para cuidar do rebanho de Cristo, das ovelhas de Cristo, do pastoreio da igreja, ajudando essa igreja agora a avançar e a crescer em Jesus. O pastor é aquele que se dedica no crescimento para a glória de Deus. O pastor, ele é uma autoridade espiritual que ora e intercede por você. E que você possa falar do exemplo pastoral da tua igreja junto aos teus alunos, para que eles possam crescer em Cristo Jesus e que essa aula possa ter edificado você para a glória de Deus. E se essa aula contribuiu com você, te ajudou, e se você pode, tira uma foto, me marca no Instagram também, segue a gente lá, deixa teu comentário, se inscreve no canal e indica o nosso trabalho para mais alguém, postando aí nas tuas redes sociais para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como teu Salvador. Jesus tem um plano na tua vida e nós estamos disponíveis para orar por você, interceder por você. Então deixe aí no comentário abaixo: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você pedindo a direção de Deus sobre a tua vida para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te orientar sobre esse dom ministerial do pastor. Tem um texto, Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, esse material da editora Fiel, que traz uma perspectiva muito legal sobre o pastoreio de igrejas, especialmente no ministério do presbítero. Outro texto que vai te edificar também é um texto que traz uma perspectiva muito legal sobre esse tema. Você realmente foi chamado para o ministério pastoral? Esse texto é muito legal, da editora Lura. Vale a pena você dar uma observada nesse material, Crescendo em Jesus. Outro texto que quero indicar para você, Dons Espirituais e Ministeriais, do Elinaldo Renovato, que traz uma perspectiva interessante sobre o dom ministerial do pastoreio. E que Deus em Cristo edifique você. Te aguardo por aqui na nossa próxima lição, a lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: quem é o presbítero? Até a próxima aula, se Deus quiser. Você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.